Fala galera do sétimo ano, tudo jóia com vocês? Espero que estejam bem. Vamos continuando aí com mais conteúdos, mais uma videoaula depois das provas da P2, né? Espero que vocês tenham ido muito bem e a gente continue o conteúdo porque em breve teremos simulados também, né? Então a gente não pode parar, beleza? Vamos que vamos, força total, vem comigo em mais uma videoaula. Pega o seu material, pega sua apostila que a gente está no capítulo 8. Avançamos para o capítulo 8, Geometria. Muito jóia, muito 10, Geometria. E aqui hoje eu vou falar sobre equivalência de áreas, tá aí na página 162. Põe lá para a gente ver como funciona, qual que é a parada, do que se trata. Gente, então tá, geometria, a gente tem aqui o nosso famoso Tangram. Vocês conhecem um Tangram? Acho que sim, né? Tangram é um famoso e antigo quebra-cabeça chinês, muito antigo, e ele é composto aí por dois triângulos grandes, um triângulo médio, dois triângulos pequenos, um quadrado e um paralelogramo. E aí forma esse quadrado maior aqui, né? A figura toda montada. Tá aí o Tangram. Espero que vocês tenham aí na casa de vocês. Eu tenho aqui em casa também e próxima aula eu vou trazer para vocês aí. A gente tem muitos dos Tangrams lá na escola, né? Pena que a gente não pode trabalhar com eles, mas se você tiver na sua casa, é um jogo bacana que com o Tangram a gente pode criar mais de 5.000 figuras diferentes. 5.000 imagens diferentes como essas aqui, olha só. Aqui tem uma pessoa correndo, uma casa, um cavalo, um gato. Então é um jogo, um quebra-cabeça aí que estimula a criatividade e a percepção geométrica, né? É muito bacana por isso. Mas o que isso tem a ver com equivalência de áreas? O que tem a ver? É que, gente, a área ocupada pelo Tangram, inicialmente, suas peças encaixadas, concorda que é a mesma área ocupada pelas figuras criadas? Mesma área. Não sei de cabeça aqui qual é a área de um Tangram. A gente poderia medir, mas a área do Tangram montado aqui é a mesma área das figuras. Até por quê? Por que isso acontece? Porque utilizou-se aí as mesmas figuras, exatamente as mesmas figuras, as mesmas 7 figuras, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 figuras para a construção desses desenhos, né? Portanto, a área ocupada aqui é igualzinho, tanto para o Tangram inicial quanto para as outras figuras distintas aí. Então o que a gente percebe? Que existem figuras diferentes, distintas, de formatos diferentes, que ocupam a mesma área. E a gente diz, se essas figuras elas, por mais que sejam diferentes no formato, mas ocupem a mesma área, a gente diz que elas são equivalentes. Existe uma equivalência de áreas, beleza? É o assunto do capítulo aí. Vamos avançar então, gente, ó. Olha só. Então a gente vai relembrar aqui, pessoal, como se calcula áreas de figuras planas. Inicialmente eu tenho aqui vou falar sobre composição e decomposição de figuras planas. Eu tenho uma figura plana aqui e, gente, nem sempre a gente tem figuras
planas convencionais, como um quadrado, um retângulo, um triângulo, em que a gente sabe calcular áreas de quadrados, retângulos e triângulos. Vou falar novamente aqui embaixo. Então, essa figura que ela é toda irregular, como eu posso calcular a área dessa figura? Sendo que ela não é um quadrado, ela não é um retângulo, ela não é um triângulo. E eu só sei calcular áreas de quadrados, retângulos e triângulos. O que a gente pode fazer? A gente vai fazer o quê? Vai decompor a figura em figuras conhecidas, olha só. Então, essa figura inicial, o que a gente fez? Eu peguei, ó, tracei uma linha aqui e obtive esse triângulo amarelo. Aqui embaixo eu tenho um retângulo pequeno, aqui o rosinha é um retângulo maior e aqui é um triângulo verde, ó. Então eu fiz a decomposição daquela figura em figuras conhecidas, em que eu possa obter as áreas. Aí eu vou calcular o que é a área de cada figura aqui, decomposta, depois somar tudo. Aí eu obtenho a área da figura original. Então, para isso, pessoal, a gente vai retomar cálculo de área de figuras planas. Ó, olha só, a gente tem aqui a nossa amiga aí apontando para a gente área de retângulos. Ó, tem um retângulo aqui, ó. Como se calcula a área do retângulo? Lembrando que a área é essa região interna aqui, ó. Para calcular a área de retângulo, a gente faz o que? Base vezes altura, ou comprimento por largura. Tá aqui, ó. A área de retângulos é base vezes altura, ó. É essa dimensão por essa dimensão. A gente faz a multiplicação das dimensões para a área do retângulo. Para o triângulo, a gente tem assim, ó, cálculo de área de qualquer triângulo, ele é a metade de um quadrilátero. Por isso que o cálculo de áreas de triângulos é assim, é a base vezes a altura, tá aqui a altura. A altura é a distância da base até o vértice oposto. Base vezes a altura dividido por 2. Por que dividido por 2? Porque é exatamente a metade de um quadrilátero. Por exemplo, aqui, ó, se eu pegar esse quadrilátero aqui, esse retângulo, e dividi-lo ao meio, ó, eu obtenho 2 triângulos. Então é a explicação do porquê a fórmula de triângulo é assim: base vezes altura dividido por 2, ó, base vezes altura. Então, para retângulos a gente faz base vezes altura. Agora, para triângulos, base vezes altura dividido por 2, tá? Quadrados. O quadrado é um retângulo também. Qualquer quadrado é retângulo. Então eu posso fazer também base vezes altura. A característica do quadrado é que ele tem lados iguais, né? Então é lado vezes lado, ó. Ou seja, lado ao quadrado. Lado vezes lado ou lado ao quadrado. Beleza, a gente retomou aí como se calcula. Vocês aprenderam isso no sexto ano. Aliás, acho que viram em anos anteriores, né? A gente retomou o cálculo de áreas de retângulos, triângulos e quadrados, tá? Tá aí, beleza? Então vamos calcular a área dessa figura aqui. Ó. Vamos lá, eu vou abaixar um pouquinho aqui para dar um foco bacana, pessoal. Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Vamos baixar mais um pouquinho para vocês verem o detalhe, ó. Pessoal, aquela figura inicial, deixa eu voltar lá nela, ó, dando um destaque aqui. Ela foi decomposta em 1, 2, 3, 4 figuras. Então, na página seguinte, eu vou pegar cada figura aqui, tá? Então, presta atenção, pausa o vídeo, depois você coloca lá, ó, cada figura aqui. Ou você pode observar na sua apostila, ó. Primeira coisa a gente pegou esse retângulo rosa. Como se calcula a área de retângulos? Base por altura. Ó, 24 vezes 12.
Tá lá, área do retângulo, base vezes altura. Então, 24 vezes 12 vai dar 288. Tá feito aí, ó, a área do retângulo rosa. Beleza? Depois a gente vai aqui para calcular a área do triângulo amarelo. Ele tem base, ali mede 12, depois você observa lá na página anterior, ó, foi indicado lá 12 e aqui é 20. Então, sempre olhando lá na figura original, né? Eu tenho que fazer o quê? Base vezes altura, dividido por 2. 12 vezes 20, ó. Base vezes altura dividido por 2. 12 vezes 20 dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2, ó. Chega em 120 centímetros quadrados, tá? Dá para enxergar aí? Tem na apostila de vocês, tá? Depois o outro retângulo. É um retângulo aqui, parece um quadrado, mas é um retângulo, tá? É 8 por 6. É base por altura, ó. Área do retângulo, 6 vezes 8 dá 48. Depois, por fim, a gente tem a área desse triangulinho aqui, ó. 8 vezes 8, base vezes altura, dividido por 2. 64 por 2 dá 32 aqui, 32. Beleza? A gente obteve a área das 4 figuras. Portanto, a área da figura original tem que fazer o quê? Está aqui a figura original, ó. Espera aí, não tem nada a ver isso aqui. A área da figura original é essa aqui, ó. É a área do retângulo rosa, que é o retângulo rosa, 288, 120 é o triângulo amarelo, 32 ele mudou a ordem. 32 é esse triângulo verde, 48 é o retângulo azulzinho lá. Somando tudo, tem a área total, que vai dar 488 centímetros quadrados. É a área da figura, tá bom? Pessoal, a gente pode fazer de uma outra maneira também, por composição, fazendo subtrações, ó. Tá aqui a mesma figura, ela é assim, né? Tem as dimensões dela ali. E a gente encaixa um retângulo rosa aqui, um triângulo amarelo e um triângulo verde aqui, ó. A gente encaixa, formando o que? Um retângulão, um retângulo grande. O que a gente faz? A gente obtém a área total do retângulo, a área das figuras que eu coloquei aqui. Depois eu vou tirando, fazendo subtrações. Então, isso aqui que eu estou explicando agora é uma outra forma de calcular a área daquela figura irregular lá, tá? Então, vamos lá, ó. O retângulo total, eu vou passar lá para cima, vocês vão observando aqui também, ó. Vou marcar aqui para vocês, ó. A base aqui desse retângulo é 24 mais 12. A altura é 8 mais 12, tá? Então, vou colocar lá em cima, ó. Tá lá. Aqui ficou 36, aquela soma que eu fiz. E aqui, 20. 36, 20. A área total dá quanto, ó? Do retangulão, 720. Agora, esse retangulinho aqui, ele é 8 por 10. Então, vai dar 80, tá bom? O triângulo amarelo é 8. 8 vezes 8. Subir um pouquinho. 8 vezes 8. Base vezes altura dividido por 2, dá 32. Ó. Dá 64 por 2, dá 32. E o triângulo verde, ele é base 12, altura 20. Vai dar a área dele, 12 vezes 20 dividido por 2, dá 240, dividido por 2, 120, tá? Então, o que a gente faz? A gente pega a área total, 720, e vai tirando, ó. Tira o retângulo rosa, tira o amarelo, tira o verde. O cálculo está aqui, ó. 720, que é a área total, menos 80, menos 32, menos 120, dá o mesmo valor, ó. Passar um pouquinho para o lado aqui, ó, vocês verem, é a mesma área. Então, duas formas diferentes de se calcular a mesma coisa, tá? Aí vocês têm que decidir aí na hora o que compensa mais, o que é mais fácil, beleza? Por decomposição ou por composição de figuras, somando as figuras internas ou subtraindo o total das figuras que foram colocadas, beleza?
Vamos lá, pessoal, ó. Então vocês podem tentar fazer os exercícios. Aqui, ó, página 166, 1, ABC. Tenta fazer o 2 também, aí na aula remota a gente tira as dúvidas, tá? O 2 e o 3, da página 167. Tenta fazer aí. 4 também. 4 legal, hein? Tenta fazer a 4 lá, tá bom? Tem um desafio bem legal aí, bem doido. Ó, pessoal, essa parte aqui tá falando assim, Rafael, vou ler para vocês aqui, ó. Rafael está em busca de um apartamento que custa R$ 500.000. Após muita pesquisa, ele encontrou 2 imóveis que o agradam. As plantas dos apartamentos aparecem a seguir. Então, o Rafael que está com 500 mil no bolso para comprar um AP. A primeira planta ela tem esse formato retangular aqui, ó. Repara aqui. Tem 24 de comprimento por 6 de largura, certo? Portanto, a área desse apartamento aí, 6 vezes 24, porque é um retângulo, né? 6 vezes 24. Fazendo essa multiplicação vai dar 144. 144 metros quadrados. Ó. Um apartamento grande, hein? Apesão. Pô, da hora. Agora, ele encontrou um outro apartamento num formato quadrado. 12 por 12. Então, ó, 12 vezes 12 ou 12 ao quadrado vai dar 144 também. Como eu já havia falado para vocês, essas figuras são equivalentes, porque elas são diferentes no formato, as plantas são diferentes no formato, mas possuem a mesma área. Beleza? Então, assim, se esses apartamentos estiverem numa mesma região, no mesmo bairro, e o metro quadrado do apartamento for o mesmo, então ele vai pagar o mesmo valor aqui, tanto nesse quanto nesse, tá? As áreas são iguais, tá aí, ó. 144 metros quadrados. Então a gente tem figuras equivalentes, tá? Vocês podem responder aqui a 5, tranquilamente, tá fácil. Então, gente, ó, o que eu tava falando para vocês? Às vezes a gente tem que comparar áreas de figuras diferentes. No caso aqui eu tenho esse losango, né? É um losango. E eu tenho essa seta. Aparentemente elas parecem ser diferentes em área. Mas se a gente calcular, decompor aqui e calcular a área dessa seta e desse losango, vocês vão perceber que as áreas são iguais. Então a gente diz que são figuras equivalentes, porque elas são diferentes sim no formato, mas possuem a mesma área. Vocês podem aí tentar calcular a área dessas figuras aí e observar que dá. Ah, como que você vai calcular a área disso aqui? Faz decomposição, ó. Aqui tem 4. Aqui é um triângulo, é base vezes altura dividido por 2. 1, 2, 3, 4. 4 vezes 3 dá 12, é 6. Então aqui a área é 10, isso aqui, ó, tem 10 quadradinhos aqui. Aqui é 10 também, ó. 2 triângulos, tá? Então tem a mesma área, que é 10 e aqui é 10 também. São figuras equivalentes, tá joia? Beleza, vamos lá, ó. Vocês podem então fazer exercício 6. Tentem fazer a 6 aí. A 7 também. Tenta fazer a 7. A gente vai comentar na aula ao vivo, beleza? Então é isso, pessoal. Depois vocês leiam aqui, ó, matemática em questão. Pessoal, é isso. A gente continua na próxima videoaula ou na próxima aula remota
falando sobre equivalência de figuras. O capítulo é curtinho, é tranquilo, é sossegado. Geometria é lindo, é show de bola. Espero que vocês tenham fixado o conteúdo e aprendido esse objetivo, beleza? Valeu, é isso, pessoal. Tchau, tchau.